Hello! Na aula de hoje nós vamos ver sobre advérbios de frequência, que são palavras que indicam quantas vezes acontece alguma coisa. Existe uma escala para a gente se basear, mas não leva então ao pé da letra, tá? Não é algo matemático, mas eu coloquei aqui nessa parte superior da cartinha mais ou menos quantas vezes acontece, né? Uma ideia de frequência, de porcentagem, para que a gente possa entender o uso desse advérbio e em que situações ele se encaixaria. Então, por exemplo, always. You are always on time. Você está sempre no horário certo. Né? Você está sempre no horário. Você é pontual, nesse sentido. Então, always é um advérbio de frequência que indica sempre. E sempre, né, é tipo 100% do tempo. Então, quando você quiser falar algo no sentido de que isso sempre acontece, você usa always. Mas nem sempre a questão é essa. Às vezes você vai falar de algo que acontece com certa frequência, mas não é 100% das vezes. Digamos que seria 90% das vezes. Então a gente pode usar usually. Usually. We usually go to the movies on Sunday. Então, isso quer dizer que frequentemente, normalmente, geralmente, nós vamos ao cinema no domingo. Isso quer dizer todo domingo? Não, pode ser que um e outro a gente não vá. Mas isso é algo recorrente, ok? É tipo 90% do tempo. Usually. Depois, uns 70% do tempo, digamos assim, a gente pode usar often. Often. Esse T aqui é mudo. Often. He often cooks pasta at home. Então, com frequência, frequentemente, ele cozinha massa em casa. Pasta é a massa. Depois, quando é meio a meio, às vezes sim, às vezes não, a gente pode dizer sometimes, que é às vezes. Sometimes. We sometimes order pizza for dinner. Às vezes nós encomendamos pizza para jantar. E aí, menos que isso, né? Agora a gente está indo em direção ao menos frequente. Então, se for algo tipo 30% do tempo, a gente pode usar occasionally. Occasionally. I occasionally meet her for coffee. Então, ocasionalmente, de vez em quando, não muito frequente, mas assim, de vez em quando a gente se encontra, eu encontro ela, eu a encontro, para tomar um café. E agora, pensa que é muito raramente, assim, mas às vezes acontece ainda. Eu posso dizer hardly ever, ou rarely, também é uma possibilidade. Hardly ever. She hardly ever travels abroad. Então, ela praticamente nunca viaja para fora, ok? Para o exterior. Abroad tem o sentido de ser exterior. Então, aqui apenas 10%. Veja que isso não é algo comum nem rotineiro na vida dela. E aí, nós chegamos ao 0%, que seria não existe chance de isso acontecer, que é nunca. Never. Never. They never go to sleep late. Eles nunca vão dormir tarde. Então, é algo que não está presente na rotina deles. Never. Nunca. Bom, e para descobrir quantas vezes uma pessoa faz determinada ação, a gente pode usar essa pergunta aqui. How often? How often? Que seria, literalmente seria com que frequência? O quão frequente você faz determinada coisa. Então, how often? E aí você faz a pergunta. Por exemplo, how often do you go to the gym? Com que frequência você vai à academia? Aqui pode ser qualquer pergunta. Tá? É só o how often que é o mais importante aqui. How often do you go to the gym? E aí dá para responder, além de todos aqueles advérbios que eu comentei antes, existem outras maneiras também de falar sobre isso, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Para essa pergunta aqui,
How often do you go to the gym? I go to the gym 3 times a week. Então, eu vou à academia 3 vezes por semana. E aqui, essa estrutura, ela é mais ou menos fixa, tá? Mas a gente pode mudar algumas coisas. Eu posso dizer, por exemplo, 2 vezes por semana. Fica 2 ao invés de 3. 2 times a week. Eu posso dizer, ou twice a week, também serve. Mas eu posso dizer, ao invés de semana, eu posso dizer, por exemplo, mês. Então, digamos que eu faço alguma coisa 1 vez por mês. Once a month. Então, ao invés de usar week, eu posso usar month. Ou se eu quiser comentar que algo acontece tantas vezes por ano, eu digo year, ao invés de week, aqui. Mas essa estrutura é mais ou menos assim. E aí tem mais 3 coisas que eu gostaria de comentar antes de a gente terminar essa aula, que são essas outras expressões. Então, por exemplo, she travels a lot. Ela viaja muito. A lot tem o sentido de ser muito, de ser bastante, ok? E é separado, tá? A lot. She speaks a lot. Ela fala bastante. She goes out with her friends a lot. Ela sai com os amigos bastante, ok? Outra expressão também que vale mencionar aqui é very much. He doesn't study very much. Ele não estuda muito, ok? Esse aqui tem o sentido de ser muito. I don't like chocolate very much. Eu não gosto de chocolate muito. Eu não gosto muito de chocolate, ok? Esse aqui a gente pode usar principalmente com frases negativas. E tem essa outra expressão aqui, que ela é mais ou menos fixa, tá? Diferente dessa daqui, que a gente podia adaptar de acordo com a frequência, né? A quantidade de vezes e o período, né? Se é dia, se é semana, se é ano, ou se é década, ou o período que for. Essa expressão aqui, ela é mais ou menos fixa, tá? Once in a lifetime. Quer dizer que é uma vez na vida. Então, this happens once in a lifetime. Isso acontece uma vez na vida. Once tem o sentido de uma vez, tá? E, bom, é claro que existem outros advérbios de frequência, existem também outras maneiras de falar sobre isso, mas esses são os mais comuns, os que provavelmente você vai encontrar com mais frequência, e já dá para começar. Então, amanhã nós temos mais a última aula dessa semana. Vejo você. See you. Bye bye.